Bom, boa tarde para vocês. Hoje nós temos nossa penúltima palestra, né, sobre debêntures. E eu vou pedir a Maria Tereza aqui, o Gustavo também pediu para ele fazer a apresentação do Dr. Bob, porque afinal de contas é o pai dele e ele se sentiu incomodado em fazer a apresentação do pai. Mas eu, só pelo filho já, né, já é um trabalho muito grande que o seu filho está fazendo aqui na Junta. A gente está aqui, nós estamos juntos há 3 anos e estamos fazendo, falta trabalho. Aliás, ele reclama muito que tem muito trabalho, viu? Tem trabalho demais, mas eu acho que ainda vai aumentar mais, provavelmente, viu? Pelo que a gente está desenvolvendo aqui. É um prazer ter o senhor aqui. E muito contente, esse ciclo tem sido muito bom, tem sido divulgado bastante, realmente está exato de encontro àquilo que a gente pretende, né? Que é dar mais instrução, mais oportunidade e mais cultura para as pessoas que trabalham aqui na Junta. Tereza, por favor. Bem, para mim uma missão gratificante é apresentar o professor José Edivaldo Tavares Borba, dono de uma formação jurídica sólida, uma vastíssima cultura geral, autor de vários livros na área de direito comercial. Na verdade, o professor Tavares Borba dispensa apresentação. Somos todos seus discípulos, né? Ele é o mestre de todos nós. Eu me lembro bem dos meus tempos aqui na Junta Comercial, que sempre que tínhamos dificuldade, íamos lá e buscávamos luzes em sua obra e sempre encontrávamos soluções, né? A sua conhecidíssima obra, Direito Societário, que já vai para a 12ª edição, indicada por 10 entre 9 professores de Direito Societário, né? Era, e tenho certeza que continua sendo na Procuradoria, uma verdadeira Bíblia. Por tudo isso, eu digo que hoje é um dia muito especial para a Junta Comercial. Então, agradecendo a sua participação nesta palestra, vamos todos ouvir com muita atenção as preciosas lições do professor Tavares Borba sobre debêntures, que é um tema que ele também tem uma obra publicada e que eu posso afirmar, sem dúvida, que ele atualmente é o único especialista, praticamente o único especialista nesse tema. Obrigada, professor. Agradecer as palavras de Maria Tereza. Alô? Estou falando? Eu quero agradecer as palavras da Maria Tereza, mas lembrando sempre que os amigos sempre nos colocam acima de onde nós estamos. Quero agradecer também as palavras do presidente da Junta, Carlos Della Rocque, e vamos então ao nosso tema, que é a debênture. E vamos começar falando da importância que a debênture vem assumindo nos dias atuais em muitos países, especialmente no Brasil. O Brasil ela tem uma longa história, né, uma história centenária. Vem da época, a primeira regulamentação do debênture vem do Império. E logo na República teve uma regulamentação bem mais ampla, bem mais detalhada. E a debênture começou a ganhar curso e passou pelas vicissitudes do encilhamento e foi seguindo. Mas a partir da década de 40, com a acentuação da inflação, e sendo a debênture um título de longo prazo, ela praticamente desapareceu dos mercados. Quer dizer, era um título de longo prazo, sem correção monetária, com a inflação que se acentuava a cada momento. Então ela desapareceu dos mercados e desapareceu dos currículos universitários. Quer dizer, em 1965 é que começa a correção das debêntures. A Lei de Mercado de Capitais permitiu a correção monetária das debêntures, permitiu também a debênture endossável, porque até então a debênture era sempre ao portador, permitiu a debênture conversível, e a debênture voltou a ensaiar alguns passos. Mas a lei DSA, a atual lei DSA, foi que, na verdade, vitalizou a debênture, porque introduziu no nosso sistema muitos dos recursos que haviam sido engendrados no direito norte-americano. Isso deu à debênture uma grande flexibilidade. E ela começou a se desenvolver e hoje é o principal título de captação de recursos no mercado. Hoje as emissões de debêntures, em termos de volume, valor, superam as de ações. E superam folgadamente. Nesses últimos 15 anos, as debêntures têm representado mais do que o dobro da emissão de ações. Então é um título vitorioso e, mais do que isso, as emissões normalmente são de grande porte.
e também de médio e de pequeno porte, mas o mercado absorve, inclusive, essas grandes emissões. Emissões, já tivemos até de 6 bilhões de reais. Agora, no momento, a BNDESPar está colocando uma emissão de 1 bilhão de reais. Então, há um mercado predisposto a absorver debêntures. O título é interessante para as empresas, porque elas conseguem recursos por um custo muito inferior dos empréstimos bancários, e é interessante também para os investidores, que terminam obtendo uma remuneração melhor do que a dos outros investimentos. Os grandes tomadores de debêntures, além de pessoas naturais, também adquirem, mas os grandes tomadores são os fundos de pensão, os fundos de investimento, as seguradoras, empresas mesmo que querem manter recursos em títulos de outras empresas. É importante acentuar, desde logo, que a debênture é um título de emissão exclusiva de sociedades por ações. Então, apenas as sociedades anônimas e as sociedades em comum dita por ações podem emitir debêntures. E sempre foi assim no Brasil. Embora em outros países nem sempre seja essa a regra, embora na maioria seja assim. Em alguns países as limitadas também podem emitir debêntures, em outros, como na Espanha, as cooperativas podem emitir debêntures. No Brasil, única e exclusivamente as sociedades por ações estão intituladas para emitir debêntures, têm legitimidade para emitir debêntures. Não sei se é o meu, mas vou desligar logo, porque é um horror, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Mas o que é então a debênture? Vamos começar da base, né? A debênture, na verdade, ela em si é um título de crédito. Mas é um título de crédito que resulta de uma espécie de um empréstimo. Nem sempre será um empréstimo, mas a estrutura e a regra é que, por trás da emissão de debêntures, tem-se uma espécie de um empréstimo tomado ao público investidor. É como se a empresa fosse a mutuária e os investidores fossem os mutuantes. E então, a empresa, através da emissão de debêntures, ela toma um empréstimo ao público investidor. Mas esse empréstimo, evidentemente, para ser tomado ao público, ele se fraciona numa série de títulos de mesmo valor e de iguais características. Então, é um empréstimo tomado ao público de forma fracionada. Então, os títulos podem ser oferecidos ao mercado e os investidores podem adquirir a quantidade de títulos que entenderem interessante adquirir daquela emissão. Normalmente, a sociedade, ao deliberar uma emissão, ela pode ter nessa emissão uma série única ou pode subdividir a emissão em várias séries. E é importante acentuar que dentro de cada série as debêntures serão necessariamente iguais. Mas de uma série para outra, de uma mesma emissão, pode haver diferença. Então, dentro de uma mesma série, os títulos serão exatamente iguais. Terão o mesmo valor nominal, terão o mesmo prazo de vencimento, terão a mesma taxa de juros, terão as mesmas garantias, enfim. Há uma exigência legal de igualdade dentro da série, mas não entre as séries. Eu posso ter diferença de uma série para outra e posso ter, mas tenho que ter igualdade dentro de cada série. A debênture, na verdade, ela se assemelha, de certa maneira, às obrigações do Tesouro. Na verdade, o governo, seja federal, estadual, municipal, quando precisa de recursos, além do orçamento, lança obrigações. Faz o governo brasileiro, faz o governo americano, lança obrigações do Tesouro. As empresas, quando precisam de recursos, para suplementar o seu orçamento, as suas necessidades, novos projetos, novos empreendimentos, reciclar dívidas, melhorar a condição de capital de giro, ela emite debêntures, que são as obrigações da empresa privada. Por sinal, em muitos países preferem adotar o nome obrigações em lugar de debêntures. Normalmente, nos países do continente europeu, normalmente, e nos países da América Latina, a expressão mais adotada é obrigação. E quando ela surgiu no Brasil, ela era obrigação ao portador debênture. Surgiu com esse duplo nome. Hoje, a lei DSA uniformizou a nomenclatura e usa apenas a expressão debênture. Muito bem, então, a debênture
é um título de crédito, é um empréstimo tomado através daquela emissão, a dívida da sociedade está na unidade do empréstimo e está em cada título, individualmente, mas esses títulos formam um conjunto. É como se a dívida fosse una e ao mesmo tempo fosse fracionada. Isso nós vamos detalhar melhor um pouco mais adiante. Mas a debênture, a própria lei estabeleceu, com uma nomenclatura um pouco imprópria, que a debênture teria espécies de debêntures. Na verdade, o legislador queria diferenciar as debêntures em função dos níveis de garantia, ou em função da sua eventual classificação numa falência da sociedade emissora. Então a lei estabeleceu que a debênture poderia ser quirografária, com garantia real, flutuante ou subordinada. Quirografária seria debênture normal e se classificaria, no caso de falência, na mesma posição dos credores em geral da empresa, uma debênture quirografária. Se a escritura de emissão silenciar, a debênture será uma debênture quirografária, que é a mais comum. Mas normalmente a escritura, se ela é quirografária, costuma referir expressamente a sua condição de debênture quirografária. Mas a debênture pode ter garantia real. Ela pode ter um lastro real. E nesse caso, a sociedade teria vinculado alguns bens a essa emissão de debêntures, ou a essa série de debêntures, para garanti-la. Então, no caso de falência, ou no caso de execução, aqueles bens estariam vinculados prioritariamente à liquidação daquelas debêntures. Essa seria a debênture com garantia real. Pode ser uma hipoteca, pode ser um penhor, etc. A lei também se refere à debênture com garantia flutuante. E, na verdade, é um privilégio geral. A debênture, anteriormente à lei DSA, ela tinha até sempre esse privilégio especial, decorria da lei. Hoje depende da escritura de emissão. E o privilégio geral, que é a garantia flutuante, significa que essas debêntures, no caso de falência, seriam atendidas prioritariamente em relação aos credores quirografários. Isso não significa que os bens da sociedade, os bens não onerados, fiquem indisponíveis. A sociedade pode dispor desses bens, pode até onerá-los, mas o patrimônio não onerado atenderia prioritariamente a essas debêntures. Pode-se também estabelecer na escritura de emissão que a sociedade não poderá alienar nem onerar determinados bens. E se isso for averbado no registro de imóveis ou no registro do bem, esses bens, na verdade, estariam vinculados àquelas debêntures. Essa vinculação tem efeitos reais. Mas, em linha de princípio, a sociedade não está impedida de alienar ou onerar os seus bens quando há garantia flutuante. E, além disso, temos a chamada debênture subordinada. A debênture subordinada é uma debênture inferiorizada. É uma debênture que só será atendida, no caso de falência, depois de atendidos todos os credores quirografários. Então, ela é a última dos últimos. Depois de atendido todos os credores, com garantia, com privilégio, sem privilégio, quirografários, se alguma coisa sobrar, e normalmente não sobra, essas debêntures seriam atendidas. Por isso elas seriam debêntures subordinadas. Quando a lei DSA foi promulgada, a ideia que se tinha é que essas debêntures não seriam emitidas e não teriam tomadores. Mas tanto tem que hoje, talvez, o maior volume de debêntures emitidas seja de debêntures subordinadas. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque, eventualmente, é uma empresa que goza de uma credibilidade muito grande. O segundo, porque nessas debêntures, então vamos em seguida, não há limite de emissão. Detalhes dessa natureza. Bom, em matéria de garantias, podemos acrescentar que, além dessas garantias a que nos referimos, e embora não prevista na lei, as debêntures poderão ser dotadas de uma fiança, de uma garantia fidejussória, que seria normalmente otorgada ou por uma outra empresa do grupo, o emissor, ou por um controlador, ou por uma instituição financeira, que às vezes até acontece. Seria uma debênture com coobrigação de uma instituição financeira, e isso daria uma segurança muito grande ao papel. Muito bem, mas em função dessas garantias, ou de certa maneira, elas têm alguma importância para o que nós vamos agora analisar, nós temos a questão dos limites de emissão. As sociedades não poderão emitir debêntures indiscriminadamente. Em regra, as emissões não poderão exceder o capital social. Essa é a regra geral.
Então, se a sociedade faz uma emissão de debêntures, depois faz uma outra emissão, essas emissões somadas, enquanto pendentes, depois de liquidadas, não. Aí não são mais levadas em linha de conta. Mas enquanto estiverem pendentes, essas emissões não poderão exceder o capital social. E essa regra tem sido muito criticada, porque, na verdade, o capital social não indicaria, vamos dizer, a condição econômica real da empresa. Ela pode ter um capital social elevado e ter um patrimônio líquido até negativo. Mas foi assim que estabeleceu o legislador. E é assim que se pratica. O limite é o capital social, independentemente do patrimônio líquido. Quer dizer, é um índice extremamente frágil, fictício, e que não dá uma indicação da real força da empresa. Mas é esse o limite normal para a emissão de debêntures, o capital social. E o entendimento é que é o capital social subscrito. Não importa se está integralizado ou não, a medida é o capital social. Mas esse limite pode ser excedido. Vejam bem, esse é o limite normal, geral, para qualquer empresa em qualquer emissão. Mas ele pode ser excedido. Em que situações? Ele pode ser excedido se a debênture contar com garantia real. E nesse caso pode ir até 80% do valor dos bens gravados. Se isso for superior ao capital, muito bem, pode ir até 80% do bem gravado. E no caso de garantia flutuante, pode ir até 70% do ativo da empresa, deduzidas as dívidas com garantia real. Disposição que também tem sido criticada, porque não são apenas e tão somente as garantias reais que têm privilégio em relação à garantia flutuante. Os créditos de empregados, embora hoje limitados pela lei de falência, mas também os créditos fiscais, os créditos com privilégio especial. Então também é um parâmetro não muito consistente. Mas esse é o parâmetro. Se a garantia flutuante, a emissão pode ir até 70% do ativo menos as dívidas com garantia. E no caso da subordinada não há qualquer limite. De tal forma que a sociedade pode, se quiser, inundar o mercado com debêntures subordinadas. A CVM pode, embora isso seja discutível, porque ela pode estabelecer outros limites, diz a lei, ela pode estabelecer limites para a emissão de debêntures subordinadas, mas não estabeleceu nenhum. Então, a emissão de debêntures subordinadas se encontra totalmente em aberto no que tange a limites de emissão. Bom, numa emissão de debêntures, é extremamente importante a questão das condições, porque a debênture tem as suas condições, e essas condições vão ser estabelecidas na Assembleia Geral e na escritura de emissão. Bom, primeiro é estabelecer o valor da emissão, quanto a sociedade vai emitir em debêntures. Se essas debêntures se dividirão em séries ou não. E é preciso estabelecer todas as condições, quer dizer, qual será o valor nominal da debênture? Porque a debênture terá sempre valor nominal. Não é como a ação que pode ter ou não ter valor nominal. Terá um valor nominal, terá que ser em moeda nacional, salvo se a emissão ou a série se destinar à colocação no exterior. A colocação integral no exterior. Porque uma empresa brasileira pode fazer uma emissão de debêntures para colocação no exterior. E nesse caso, dentro daquela regra sobre estipulação de pagamento em moeda estrangeira, de que se uma das partes é domiciliada no exterior, pode-se ter estipulação em moeda estrangeira, dentro dessa linha, a empresa brasileira que faz uma emissão de debêntures para ser inteiramente colocada no exterior, poderá ter nessas debêntures um valor nominal em moeda estrangeira. Debêntures vão ser emitidas para colocação no mercado americano. Debênture pode ter o seu valor nominal expresso em moeda americana, em dólar dos Estados Unidos. Agora, uma outra coisa completamente diferente é a correção monetária da debênture. Porque o valor nominal poderá estar sujeito a um índice de correção, que pode ser qualquer coeficiente capaz de medir a desvalorização da moeda, como pode ser a própria variação cambial. Vejam bem, se a emissão se destina à colocação no Brasil, o valor nominal terá que ser necessariamente na moeda local, em real. Mas a correção monetária poderá ser pela variação cambial. E então a debênture irá se ajustando de valor segundo a variação da moeda indicada.
própria lei hoje prevê que poderão ser adotados outros índices que não sejam proibidos por lei. Isso foi na reforma de 2001 da lei DCA que se deu essa extensão. Porque antes o Banco Central e a CVM costumavam limitar os índices de correção monetária da debênture e às vezes até proibir a correção pela variação cambial. Hoje há uma reserva de lei. Quer dizer, a própria lei DCA, em função da reforma de 2001, estabeleceu que poderá ser utilizado qualquer índice que não seja proibido por lei. Então, ao que me parece, o Banco Central e a CVM não poderão hoje restringir ou limitar esses índices, a não ser que haja para isso um apoio legal. Uma outra condição extremamente importante em qualquer emissão de debêntures é a remuneração. Porque na debênture é extremamente importante a questão da remuneração. Qual a remuneração que essa debênture proporcionará aos titulares da debênture? Será uma taxa de juros fixo ou variável, uma participação em resultado, um prêmio de reembolso? O mais normal é uma taxa fixa de juros, que pode estar sujeito a cláusula de ajustamento ou a repactuação, mas, em linha de princípio, o que se atribui a debênture é uma remuneração representada por uma taxa de juros que serão pagos, em regra, periodicamente, semestralmente, anualmente, ou no final da emissão. Uma outra condição é o prazo de vencimento. A debênture, em regra, tem um prazo de vencimento. Vencerá em 10 anos, em 5 anos, embora exista a chamada debênture perpétua, que só se vence, esse é um caso muito especial, que só se vence no caso de inadimplência da sociedade ou de liquidação da sociedade. O normal é ela ter uma data de vencimento. Nessa data, a debênture é resgatada. Evidentemente que é possível estabelecer também datas de amortização ou resgate. Nesse caso, evita-se a concentração do pagamento no final do prazo da debênture. Por exemplo, a debênture tem um prazo de 9 anos, mas com 3 anos resgata-se ou amortiza-se um terço. Com mais 3 anos, com 6 anos, amortiza-se mais um terço. E no final do prazo, o terço final. O resgate, na verdade, significa retirar alguns títulos do mercado. A amortização pode se fazer pagando-se um percentual de cada debênture. Então vejam vocês que quando há o resgate de uma parte da emissão, para garantir aquela igualdade que deve haver dentro de cada série, é preciso que haja sorteio. Então é preciso que a sociedade sorteie aquelas debêntures que serão resgatadas, para que ninguém seja tratado de forma desigual. Quer dizer, o sorteio indicará os 30%, por exemplo, se for o caso, que serão resgatados. Uma outra condição extremamente importante é a condição relativa à conversibilidade das debêntures em ações. Quer dizer, as debêntures podem ser convertidas em ações. Isso significa, isso se houver essa cláusula, né? A debênture poderá ser simples ou conversível em ações. Se não houver uma cláusula de conversibilidade, ela não será conversível em ações. Para que ela seja, é preciso que haja uma cláusula de conversibilidade. Nesse caso, o debenturista pode trocar de posição. Ele pode, à sua escolha, converter a sua debênture em ações. E para isso é importante que as bases estejam estabelecidas. A debênture corresponde a quantas ações? A 10, a 12? Essa é uma maneira. Outra, estabelecer, por um lado, considera-se o valor corrigido da debênture, e por outro lado, o valor que será apurado para a ação por esse ou aquele critério. Divide-se o valor considerado para a debênture pelo valor considerado para as ações e tem-se o número de ações por debênture. A conversibilidade é extremamente interessante, porque ela permite que um título de renda fixa tenha também as virtudes de um título de renda variável. Que na medida que uma debênture, que vale, vamos dizer, R$2.000, pode ser convertida em 20 ações de uma determinada empresa, se essas ações têm as suas cotações em ascensão na Bolsa, consequentemente, a debênture também passa a ter uma valorização acima do seu valor corrigido. Então, a debênture passa, nesse caso, a proporcionar ao debenturista ganho de capital.
se as ações evoluírem. Se não evoluírem, ele simplesmente não converte e tem o seu crédito a ser resgatado nas condições previstas. E é interessante verificar a diferença entre ações e debêntures, né? E com isso aí já podemos discutir um pouco essa questão. Quer dizer, a ação e a debênture são os principais títulos de emissão da sociedade anônima. Os principais valores mobiliários que a sociedade pode lançar no mercado para captar recursos. O Valdemar Ferreira chega a dizer que há entre a ação e debênture um ar de família, como títulos irmãos. Mas, na verdade, é preciso acentuar as diferenças que são manifestas, né? Quer dizer, a ação é título de participação na sociedade. A debênture é título de crédito. O acionista é sócio. Em última análise, é dono da empresa. O debenturista é credor da empresa. O acionista tem a pretensão de receber dividendos, mas é preciso para isso que a sociedade seja lucrativa, que tenha lucro. Se não tiver lucro, nenhum dividendo poderá distribuir. Enquanto que o debenturista, que tem direito a uma taxa de juros, a empresa terá que pagar essa taxa de juros. Se não pagar, ela pode ser executada, pode ter a sua falência requerida. Então, a emissão de ações gera patrimônio líquido para a sociedade, gera capital próprio. A emissão de debêntures gera dívida para a sociedade, gera um passivo que ela terá que liquidar. Então, na verdade, quando nós olhamos de um lado o acionista e do outro o debenturista, podemos dizer que eles estão até em posições antagônicas. Não é? Porque um é sócio da empresa, emitente das debêntures, e o outro é credor dessa empresa. Mas a debênture conversível dá ao debenturista a condição de exercer essa conversão. Então, a debênture conversível, na verdade, é um título misto. Os franceses chegam a chamar de obrigação composée, porque ela é título de crédito e é título de subscrição de ações. Quer dizer, uma empresa, quando emite debêntures conversíveis, ela está emitindo também um título de subscrição de ações. Porque dentro daquelas condições previstas, o debenturista pode, quando quiser, ou dentro dos prazos previstos, exercer o seu direito de conversão. Que, na verdade, em última análise, é uma espécie de subscrição que se paga com o valor da debênture. É como se naquele momento em que ele exerce o seu direito de conversão, a debênture fosse resgatada, inclusive antecipadamente, se for o caso, e esse preço do resgate paga o preço da subscrição das ações. Por isso que se diz que há aí uma compensação. Com a conversão, o debenturista teria um crédito a receber da empresa, o valor da debênture. E, por outro lado, teria uma dívida, o preço da subscrição das ações. Esses valores se compensam. E, automaticamente, o capital é aumentado. Esse é um detalhe também curioso. Porque, para emitir debêntures conversíveis, não é preciso nem mesmo que a sociedade tenha capital autorizado. Não é essa exigência na lei. No momento em que o debenturista exerce o seu direito de conversão, a debênture é resgatada e ele se torna acionista e o capital é automaticamente aumentado. Tanto é que, nesse caso, o que é preciso é que a sociedade, no prazo de até 30 dias, averbe na junta comercial aquele aumento ocorrido no seu capital. E na próxima Assembleia Geral, normalmente, ela teria a obrigação de ajustar o seu capital, previsto no Estatuto, àquela nova situação. Mas como essas conversões podem ocorrer até diariamente, então, para esse efeito, a cada 30 dias, a sociedade averba na junta comercial o aumento de capital ocorrido em virtude das conversões verificadas. Está claro isso? Agora, a emissão de debêntures envolve uma série de providências formais. Então, a sociedade, para emitir debêntures, a primeira providência formal é obter uma aprovação da Assembleia Geral. Quer dizer, a emissão de debêntures subentende uma autorização da Assembleia Geral, que também poderá ser do Conselho de Administração, em companhias abertas. Mas, se a emissão for de debêntures conversíveis ou se houver garantias reais, a determinação legal é que só a Assembleia Geral teria competência para autorizar.
Mas não havendo garantia real, nem sendo conversíveis as debêntures, o Conselho de Administração, na companhia aberta, também poderá aprovar a emissão de debêntures. Essa ata de Assembleia Geral ou de Conselho de Administração terá que discriminar e enumerar essas condições todas que regerão a emissão de debêntures. E essa ata será arquivada na Junta Comercial e publicada. Essa é a primeira providência. É o primeiro passo para a emissão de debêntures. Mas aí tem-se apenas uma autorização. Não se tem ainda a emissão de debêntures. Então, até que o segundo passo é a assinatura de uma escritura de emissão, que é assinada pelos diretores da empresa. Quer dizer, essa escritura é que dá vida às debêntures. É a teoria da criação que se aplica aos títulos de crédito. Quer dizer, os títulos estariam criados com a assinatura da escritura de emissão, através da qual essas condições que foram estabelecidas pela Assembleia Geral serão detalhadas. Essa escritura de emissão poderá ser um instrumento público ou particular, será hoje, a partir de 2001, arquivada, ou não arquivada, diz a lei, inscrita no registro de comércio, que diz a lei. Quer dizer, no registro de empresas, no caso, na junta comercial. Antes era no registro de imóveis. Quer dizer, desde a nossa velha legislação, que vem do século XIX, o registro da escritura de emissão se fazia no registro de imóveis. O registro de imóveis da circunscrição em que tinha sede a empresa. Na reforma de 2001, essa inscrição, o registro, porque na verdade a lei sempre se referiu à inscrição, mas tanto na época do registro de imóveis como hoje, com a junta comercial, a nomenclatura utilizada é de registro. Então, esse registro, que era feito no registro de imóveis, passou a ser feito na junta comercial. E esse registro é também uma condição para que as debêntures existam. Quer dizer, com a assinatura da escritura de emissão, com essa formalização, as debêntures já existem. Elas não têm ainda conteúdo econômico, porque não foram ainda colocadas, mas juridicamente já existem, dentro do princípio da teoria da criação, que rege a emissão de títulos de crédito. As juntas comerciais, a própria lei previa que as juntas teriam um livro para a inscrição das escrituras de emissão de debênture. Mas, na verdade, eu não sei se isso funciona como um livro de folhas soltas, mas isso não é importante. O importante é que a junta, de modo geral, eu até verifiquei no Rio de Janeiro, em São Paulo, adotam até uma nomenclatura semelhante, quer dizer, acho que é RE, né? Registro, não, RB, Registro de Debêntures. ED, emissão de debêntures, né? Emissão de debêntures e vem um número de ordem. Isso aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, mais ou menos a mesma coisa. Rio de Janeiro é até mais detalhado porque faz referência também ao protocolo. E o protocolo é muito importante, porque o protocolo é que define o momento em que a escritura de emissão é apresentada. O registro pode levar mais dias, menos dias, mas o protocolo é a apresentação. E, na verdade, o registro retroage. Como antes no registro de imóveis, eles tinham como é que eles chamam? É a prenotação. Né? A prenotação. Isso é importante, especialmente no caso em que a empresa faça várias emissões. Porque, vejam, nós falamos aqui das garantias e dissemos que as garantias serão de cada série e podem ser diferentes, porque o que se exige é a identidade dentro da série. Mas a lei estabeleceu que, no caso de garantia flutuante, essa garantia será comum a toda a emissão. Então, se eu tiver uma emissão com várias séries, mas se a sociedade pretender atribuir garantia flutuante, ela não poderá atribuir a uma série e não a outra. Tenho série A, B e C. Não posso atribuir garantia flutuante à série A ou à série C. Tem que atribuir a todas. Isso é uma determinação legal. A garantia flutuante, uma vez adotada, ela alcançará toda a emissão. E a prioridade será entre as emissões. E essa prioridade depende do registro. Então, o momento da apresentação é que vai determinar essa prioridade. Ou seja, dentro de uma mesma emissão, as várias séries concorrem em igualdade. Se os recursos forem insuficientes, haverá rateio. Não posso
é diferenciar, para efeito de garantia flutuante, as séries de uma mesma emissão. Haverá prioridade de uma emissão para outra, mas não dentro de uma mesma emissão. As outras garantias, não. Eu posso ter uma série com garantia real, outra apenas quirografária, posso... Enfim, é possível essa diversificação em relação às demais garantias. Mas em relação à garantia flutuante, ela terá que atender ou alcançar todas as séries de uma mesma emissão. E a prioridade, se a sociedade fizer várias emissões, vai decorrer do registro da escritura de emissão. Da data do registro, melhor dizendo, da data da apresentação, se houver nesse interregno, que é difícil haver mais de uma emissão. Até porque uma emissão só pode ser colocada uma emissão nova depois que a anterior é colocada. E se são várias séries, para colocar uma nova série é preciso esgotar a colocação da anterior. A não ser que se faça uma colocação simultânea. Às vezes um banco, por exemplo, adquire todas as séries e depois ele coloca. Aí já é uma colocação secundária, né? E aí coloca como quiser, primeira, segunda, porque os títulos já não são mais da empresa, já são do banco. Agora, a lei permite, isso é importante, o cancelamento de saldo de emissão série. A empresa está fazendo uma emissão, não consegue colocar, ou uma série, os juros estão baixos, o mercado reclama juros mais altos, não consegue colocar, pode cancelar o saldo. É diferente das ações, né? Numa emissão de ações, uma subscrição, é preciso colocar todo o volume para que a emissão tenha êxito, para que aquela subscrição tenha êxito. Embora alguns países já admitam subscrição parcial, como é o caso da Espanha. E aqui no Brasil já há algumas tentativas nessa direção. Mas no caso da debênture não existe esse problema. A sociedade resolve fazer uma emissão de 10 milhões, só colocou 4, se ela quiser cancela o saldo. E aí pode fazer uma nova emissão. Ou são várias séries, colocou uma série, está tentando colocar uma série, não consegue, os juros estão baixos, o prazo é muito grande, enfim, ela não se adequa às exigências do mercado, ela pode cancelar o saldo não colocado e passar para uma nova série. Ou no caso de uma emissão, cancelar o saldo e passar para uma nova emissão. Mas então, nós estávamos falando dos requisitos formais. Então, o segundo requisito foi a assinatura da escritura de emissão, que é o documento básico, porque a Assembleia Geral ao aprovar, ela apenas autoriza. Esse documento, a escritura de emissão, é que, na verdade, cria as debêntures. Se essas debêntures tiverem garantia real, é preciso também registrar as garantias reais. E essa será registrada no registro de imóveis correspondente aos imóveis onerados. Se for um penhor, enfim, tem que fazer o registro próprio. Agora, se estamos diante de uma emissão privada, com essas providências as debêntures já estariam em condições de serem colocadas. Mas se for uma emissão pública, ainda se impõe uma outra providência, que é o registro da emissão na CVM. Porque qualquer emissão pública depende de prévio registro na Comissão de Valores Imobiliários. Mas as debêntures podem se distar uma emissão privada ou uma emissão pública. Só para lembrar, quer dizer, a emissão privada é aquela que se coloca junto a pessoas ligadas, que pode ser contactada diretamente. Se a empresa, para colocar aquela emissão, ela vai recorrer ao mercado, e a própria lei indica quando isso ocorre, quer dizer, se ela usa intermediários do mercado, um banco de investimento, corretores, distribuidores, para colocar os títulos, isso é uma indicação de que é uma emissão pública. Ou se os títulos estão colocados em lojas, através de lojas abertas, estabelecimentos abertos ao público. Ou se a sociedade usa os meios de divulgação, a imprensa, rádio, televisão, para divulgar aquela emissão. A emissão privada, seja de ações, seja de debêntures, é colocada entre pessoas ligadas às quais a empresa tem acesso direto. Se ela vai ofertar as debêntures ao mercado, então tem-se aí uma emissão pública e é preciso fazer o registro da emissão na CVM. Bom, e se a emissão é pública, não basta o registro na CVM, é preciso também contratar um intermediário de mercado. Porque se a emissão é pública, a sociedade não poderá colocá-la diretamente. Ela tem que colocar uma instituição financeira ou um pool de instituições financeiras para fazer a colocação dos papéis. Ela terá que fazer a intermediação, chamado underwriting. Bom, então, com esse conjunto de providências, as debêntures vão começar a ser colocadas. E aí nós temos a questão da circulação e colocação. Primeiro vamos
vamos nos referir aos modos de circulação da debênture. E essa também é uma história curiosa, porque a debênture, quando surgiu entre nós, ela era sempre ao portador. Tanto é que ela surgiu com o nome de debênture ou obrigação ao portador. Então a debênture era obrigatoriamente ao portador. Com a lei de mercado de capitais, ela passou a poder ser também endossável ao portador ou endossável. Com o plano Collor, os títulos ao portador endossáveis foram varridos da lei de SA. E então, a partir daí, as debêntures passaram a ser nominativas ou escriturais. Ou são nominativas e, portanto, estão lançadas em livros da empresa e o titular, o portador, recebe um certificado. Ou então é um sistema escritural, que simplesmente uma instituição financeira faz os lançamentos, registra e entrega ao interessado um extrato, um simples extrato, com a relação, a indicação do número de debêntures que ele tem. E esse é o sistema mais usado, principalmente nas emissões públicas, que envolve um grande número de títulos, e então que se usa é o sistema escritural. É a desmaterialização da debênture, é o título de crédito desmaterializado, assunto de que o Gustavo gosta especialmente, já escreveu sobre isso. Mas então essa desmaterialização, a própria jurisprudência já acolheu plenamente, tanto que temos decisões, inclusive do STJ, considerando que na execução da debênture, que é a execução de um título extrajudicial, você não precisa apresentar um título material, você apresenta simplesmente esse extrato, fornecido pela instituição financeira, e a execução se faz normalmente. Agora, isso são os processos de escolha. E a colocação? A colocação, normalmente, ela se faz ou mediante subscrição ou mediante venda pura e simples. A debênture não é como a ação, que primeiro ela pode ser, mas não obrigatoriamente. Ela é lançada a subscrição e, uma vez feita a subscrição, faz-se a emissão do título. No caso da debênture, ela pode também ser oferecida a subscrição, mas a sociedade pode, se quiser, em lugar de oferecer a emissão à subscrição, ela cria os títulos e passa a vender simplesmente esses títulos. A vender simplesmente os títulos e pode até destinar a emissão a diversas finalidades. Nós dissemos que a emissão tem a estrutura de um mútuo, e realmente ela tem a estrutura de um mútuo. Mas a sociedade pode fazer uma emissão de debênture e destinar uma parte a esse mútuo, por exemplo, a tomar um empréstimo ao público investidor. Pode usar outra parte para calcionar, para fazer um penhor de debêntures num compromisso que a sociedade assumiu. Pode doar uma parte a uma fundação de empregados. Quer dizer, a debênture é um tipo de dívida que a sociedade tem a prerrogativa de criar. Ela é basicamente isso. Ela, em linha de princípio, se destina a esse mútuo, a essa tomada de empréstimo ao investidor. Mas ela serve não só para isso. Ela pode ser utilizada para vários outros fins. É como se fosse uma moeda que a sociedade cria e tem a prerrogativa de utilizar. Muito bem. Vamos então nos referir agora à figura do agente fiduciário, que é outra figura interessante que está ligada à emissão de debêntures. O agente fiduciário, ele é obrigatório apenas nas emissões públicas, não é obrigatório nas emissões privadas, mas também nas emissões privadas é possível a designação de um agente fiduciário. E é comum até, em certas emissões um pouco mais complexas, ter-se a figura do agente fiduciário. O agente fiduciário é inspirado no direito norte-americano, onde existe a figura do trustee. E no direito norte-americano, o trustee, ele passa a ter a titularidade daqueles bens, a titularidade formal daqueles bens, que na verdade não são dele, são de terceiro. É aquela divisão da propriedade, né? Você tem a propriedade formal e a material. O bem pertence ao titular da propriedade material, mas tem um titular da propriedade formal que na verdade aparece como o titular desse bem, o dono desse bem, tem a titularidade formal desse bem e pode tomar todas as medidas que entender convenientes para proteger esses bens. No nosso caso, não se adotou a figura do trustee. O nosso agente fiduciário se inspira na figura do trustee, mas na verdade ele não passa a ter a titularidade das debêntures. As debêntures continuam pertencendo aos debenturistas.
Mas ele passa a ter, uma vez escolhido, uma função que decorre da lei. Ele passa a ser uma espécie de curador dos interesses dos debenturistas. Porque as debêntures podem estar disseminadas nas mãos de milhares de debenturistas. Então, para que haja uma unidade e para que os debenturistas possam agir de forma coordenada, surge a figura do agente fiduciário. Esse agente fiduciário, ele acompanha a empresa, verifica se ela está cumprindo as suas obrigações, faz relatórios periódicos, ele pode fazer exigências, pode executar a sociedade inadimplente, ele pode requerer a falência dessa sociedade e, na verdade, quando ele ingressa em juízo, ele ingressa em nome próprio. É um substituto processual. E aí vem a nossa figura processual, do substituto processual. Ele ingressa como substituto processual. Então o agente fiduciário ingressa em juízo em nome próprio, embora no interesse de todos aqueles debenturistas que compõem a emissão. Na medida que ele consiga cobrar, ele repassará esse recurso aos debenturistas. Curiosamente, no primeiro momento, o agente fiduciário é escolhido pela própria emissora. A lei exigiu que já na escritura de emissão, se a emissão for pública, seja nomeado um agente fiduciário. Para que em nenhum momento os debenturistas permaneçam sem um agente fiduciário. Então a lei exige que na própria escritura de emissão já seja escolhido um agente fiduciário. Então a própria sociedade emissora, e é uma situação curiosa, porque ela vai nomear um agente fiduciário que vai ser um fiscal dos debenturistas contra ela. E aí sempre surge a ideia de que a empresa tenderia a escolher um agente fiduciário conveniente ou compassivo, que não fosse tão exigente. Mas no momento seguinte, os debenturistas podem destituir aquele agente fiduciário e nomear um outro da sua escolha. Quer dizer, só no momento inicial essa prerrogativa é da emissora. A partir daí os debenturistas podem se reunir e destituir e nomear um outro agente fiduciário. A remuneração do agente fiduciário é paga pela empresa emissora. Isso é definido na escritura de emissão e ela pagará aquele que escolheu ou ao outro que vier a ser escolhido pelos debenturistas. E mesmo em emissões privadas, às vezes há a nomeação de um agente fiduciário. Não é obrigatória, mas há porque às vezes é conveniente. É comum, às vezes, um banco, numa reestruturação de uma empresa que está em dificuldade financeira, montar com vários outros bancos uma emissão de debêntures daquela empresa que os bancos tomam. Quer dizer, eu tenho 8, 10 bancos que são credores de uma empresa, então faz-se uma reestruturação da dívida, uma emissão de debêntures, com as quais essa empresa paga àqueles bancos a dívida que tinha com eles e passa a dever pelas debêntures. Nesse caso é muito comum que os bancos escolham um agente fiduciário para a coordenação desses interesses de todos esses bancos, cada um com um volume diferente de debêntures naquela emissão. Então o agente fiduciário é obrigatório nas emissões públicas, mas também poderá ser nomeado para as emissões privadas. Essa figura do agente fiduciário é tão importante que, se em determinado momento a emissão ficasse sem agente fiduciário, porque aquele se demitiu e não foi escolhido um outro, a própria CVM, nas emissões públicas, poderá nomear provisoriamente o agente fiduciário. E da figura do agente fiduciário, vamos passar à Assembleia de Debenturistas. Porque os debenturistas de uma mesma emissão série podem se reunir em Assembleia Geral para deliberar sobre assuntos de interesse da comunhão. Porque há entre os debenturistas de uma mesma emissão série uma comunhão de interesses. Por quê? Porque eles são titulares das mesmas debêntures, quer dizer, debêntures absolutamente iguais, de uma mesma série, com as mesmas garantias, com as mesmas prerrogativas em relação àquela empresa. Então entende-se que há entre eles uma comunhão de interesses. Aquilo é uma massa de origem legal e, portanto, eles podem se reunir para deliberar a respeito dos seus interesses. Essa Assembleia de Debenturistas, a lei estabelece algumas normas a respeito dessa Assembleia, mas no mais se reporta as regras gerais sobre assembleias de acionistas, que se aplicam subsidiariamente à Assembleia de Debenturistas. Essa Assembleia pode ser convocada pelos próprios debenturistas, pelo agente fiduciário, até pela emissora. E nessa Assembleia, várias deliberações podem ser tomadas. Por exemplo, substituir o agente fiduciário. E no caso de substituição do agente fiduciário, será nomeado um outro. E como é que se dá publicidade a isso? Em linha de princípio, a escritura de emissão deveria ser aditada para indicar o novo agente fiduciário. E essa escritura e esse aditamento seria averbado na junta comercial. Porque se aquela emissão de debêntures está registrada na junta comercial, cada modificação deve ser averbada nesse registro. Mas se a sociedade, por exemplo, se negar, vamos dizer que por uma razão qualquer,
sociedade se negue a afirmar esse aditamento à exclusão de emissão. Porque a exclusão de emissão é uma declaração unilateral de vontade da emissora. Isso no momento inicial, mas a partir daí qualquer alteração depende de manifestações dos debenturistas e da sociedade. No início é uma declaração unilateral de vontade, mas na medida em que as debêntures são colocadas, tem-se uma relação bilateral. De um lado a emissora, do outro lado os debenturistas. Qualquer alteração da escritura de emissão depende de manifestação dos debenturistas em assembleia e de manifestação da sociedade através de seus órgãos. Mas no caso de substituição do agente fiduciário, essa deliberação é exclusiva dos debenturistas. A sociedade não interfere nisso. Então os debenturistas podem escolher um novo agente fiduciário, deveria ser feito um aditamento à escritura de emissão para que esse aditamento fosse averbado na junta para dar publicidade, mas se a sociedade se negar a isso, a própria ata, que é arquivada na junta comercial, seria também averbada no registro da emissão, para que se dê publicidade ao novo agente fiduciário daquela emissão. Essa Assembleia de Debenturistas pode deliberar sobre determinadas alterações nas condições da emissão. A nossa lei de sociedades anônimas estabelece que as alterações das condições de emissão serão proceder de acordo com a maioria prevista na escritura de emissão, mas que não poderá ser inferior a 50% das debêntures em circulação. E aí surge uma grande discussão. Se 50% das debêntures em circulação poderiam alterar qualquer condição da emissão. A lei brasileira é excelente a respeito disso. Fala que para alterar condições de emissão existe pelo menos 50%, mas fazendo pelo menos 50% das debêntures em circulação. Aí não devem ser contadas as debêntures que pertencem a pessoas ligadas à emissora, porque essas estariam em conflito de interesse. Seriam apenas aqueles debenturistas independentes, que não tivessem ligação com a emissora, que em assembleia decidiriam sobre essa alteração. Mas aí surge uma discussão a respeito das condições que poderiam ser alteradas. A nossa lei é excelente. Mas a jurisprudência já tratou do assunto, a doutrina no Brasil e no mundo tem discutido muito essa matéria, e a tendência é no sentido de entender que existem condições essenciais e condições acessórias. As condições essenciais não podem ser alteradas pela maioria, somente pela unanimidade. As condições acessórias, essas sim, poderiam ser alteradas pela maioria. E quais seriam as condições essenciais? Essencial, por exemplo, é o valor da debênture. Tem natureza patrimonial. Não poderia ser alterada pela maioria. A remuneração das debêntures também. Por exemplo, excluir a remuneração. Ora, excluir a remuneração significa transformar um mútuo oneroso num mútuo gratuito. Atinge a substância do direito. Também dependeria da unanimidade. Agora, o que poderia a maioria alterar? Poderia alterar as garantias, substituir uma garantia por outra. O prazo de vencimento, às vezes a sociedade está em dificuldade e os debenturistas entendem que é possível dar mais um prazo para que ela se restabeleça e possa pagar, enfim. Essas condições que não atingem a substância, a essência do direito, poderiam ser alteradas pela maioria. As demais, as que não atingem a substância do direito, poderiam ser alteradas pela maioria. As que atingem a substância do direito, só pela unanimidade. Bom, um panorama assim, genérico das debêntures, era isso que eu tinha a trazer a vocês dentro de uma síntese muito grande em relação à matéria. Mas estou à disposição para qualquer pergunta que eventualmente tenha. Eu queria fazer pergunta. Para fazer Professor, qual foi o espírito do legislador ao trazer para a junta comercial o registro das debêntures de 51 para cá? Eu acho que isso aí foi dentro da linha da especialização, quer dizer, a junta comercial está muito mais próxima dos problemas da empresa do que o registro de imóveis. Então, a junta comercial estaria muito mais habilitada a verificar se existe alguma ilegalidade, alguma irregularidade, do que o registro de imóveis, que dificilmente perceberia alguma coisa nessa matéria. Agora, outra pergunta que vem, por que o legislador do século XIX escolheu o registro de imóveis? Porque naquela época já havia os tribunais de comércio, aquela coisa toda. Provavelmente porque o registro de imóveis era muito estruturado já naquela época. E mais do que isso, ele tinha uma circunscrição. Então ficava fácil você, essa empresa tem sede onde? Na circunscrição do 10º ofício do registro de imóveis. Então eu vou lá saber se tem alguma emissão de debênture.
Então, havia essa facilidade. As comunicações não eram como hoje, as facilidades que se tem hoje. Então, o registro de imóveis daria talvez uma publicidade ou um acesso maior para efeito de informações a respeito das emissões. Já as juntas não, uma em cada estado, as comunicações, enfim, o legislador naquela época optou pelo registro de imóveis, e assim continuamos até 2001, quando passou o registro para um lugar muito mais apropriado e muito mais adequado, que é a junta comercial. Muito obrigado. Minha pergunta é a seguinte, professor: qual é a sua opinião a respeito da extensão do sistema, enfim, de debêntures para outros tipos jurídicos, além da sociedade anônima? Olha, eu acho que esses títulos de mercado, valores imobiliários, que circulam amplamente, que envolvem poupança privada e tal, devem ficar restritos às sociedades por ações, porque são mais estruturadas, têm regras mais rígidas, estão sujeitas a uma divulgação muito maior, uma publicidade muito maior. Então, eu entendo que a nossa legislação tem andado corretamente ao limitar a emissão de debêntures como de qualquer outro título, do valor imobiliário. Quer dizer, as empresas em geral podem emitir efeitos de comércio, né, as notas geradas por suas operações, seus negócios comerciais, mas não títulos que já nascem para circular no mercado. O próprio commercial paper, que seria uma mini debenture, também está restrito às sociedades anônimas. Quer dizer, é uma nota promissória que, na verdade, por autorização da CVM e do Banco Central, pode circular como valor imobiliário. Mas também essa nota promissória, que é uma espécie de mini debênture muito mais simples, ela também se encontra restrita às sociedades por ações. Eu acho que é o lugar adequado. E a maioria dos países procede assim. Professor, com relação a o que seria condição essencial, isso por efeito determinar o quórum de deliberação. Sei. A lei diz o que é condição essencial ou o que diz que é condição acessória? A lei não diz nada. A nossa lei diz apenas que para alterar condições de emissão, deve-se observar a maioria prevista na escritura de emissão, que não poderá ser inferior a 50% das debêntures em circulação. A lei só diz isso. Aí há quem entenda, não, então pode alterar tudo. Se tem 50%, pode alterar qualquer coisa. Mas alguns países regulam. Estabelecem o que pode e o que não pode ser alterado por maioria. Mas mesmo nos que não estabelecem, a tendência hoje a uma posição restritiva. E aí é essa distinção entre condições essenciais e acessórias, ou numa outra nomenclatura, substanciais essenciais e acessórias, substanciais e complementares, uma coisa assim. E os tribunais já têm se pronunciado por isso. Tem decisão do STJ, por exemplo, no caso em que pretenderam reduzir o valor da debênture. Quer dizer, os debenturistas reuniram em Assembleia Geral e às vezes são circunstâncias que tem uma maioria ali que, por ter outros interesses, votou no sentido da redução do valor. E o STJ entendeu que isso era totalmente impossível, que a maioria não tem poder para reduzir o valor da debênture. Isso é uma condição patrimonial, esse é o patrimônio privado. Isso não é matéria da comunhão de interesses. Isso é matéria da relação de natureza privada da emissora com o debenturista. E, portanto, essa redução não seria admissível. Mas nós não temos nenhuma lei tratando dessa matéria. A minha pergunta, principalmente, quer dizer, como deve agir a junta comercial diante de um caso trazido uma assembleia de debenturistas para arquivamento e apreciar, a junta comercial apreciar se aquele quórum... Eu acho que é difícil para a junta, né? Pois é. Entrar nessa discussão, porque aí envolve muito uma questão de controvérsia entre debenturistas, me parece ser mais uma matéria para decisão do judiciário do que propriamente da junta comercial. Porque entraria nesse debate do que é essencial, do que é acessório, e me parece que ficaria muito difícil. Mais alguém? Existem os debêntures ao portador, né? Não mais. Não mais. Não mais. Agora toda ela nominativas ou escriturais.
escritorais. Isso até o plano Collor, né? Até aquela época nós ainda podíamos ter debêntures ao portador. Agora só nominativo. Hoje há uma tendência no mundo a redução dos títulos ao portador. Porque os títulos ao portador permitiam esconder patrimônio, né? Então até países como o Uruguai, que tradicionalmente tinham essas sociedades com as ações totalmente ao portador, que ficavam custodiadas, ninguém sabia quem era o titular dessas ações, quem controlava determinadas coisas. Até o Uruguai está saindo disso. Então eles fizeram uma reforma, hoje não admitem mais essas sociedades financeiras de investimento e estabeleceram que as existentes têm até 2012 para se reformularem. E com isso estariam também extinguindo as ações de portador. Há uma tendência hoje no mundo, os títulos ao portador foram muito praticados, mas nas 2 últimas décadas tem havido uma tendência crescente no sentido de eliminar os títulos ao portador. Hoje, com a lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônios, procura-se através disso evitar. O debenturista, mesmo ele tendo uma pequena parcela de debêntures, ele tem acesso aos demais debenturistas, vamos dizer assim, a participação dele naquele grupo, naquela setor? Ele pode, se tiver até pelo menos 10%, ele pode convocar uma assembleia de debenturistas para discutir qualquer assunto que ele entenda importante. Se ele tiver menos de 10%, ele precisa se articular com outros, ou procurar o agente fiduciário, se tiver agente fiduciário, porque o agente fiduciário está ali para atender aos interesses dos debenturistas. Mas para convocar uma assembleia, ele precisa de 10%. Ele pode se mobilizar. E se ele mobilizar 10%, convoca-se uma assembleia e pode discutir qualquer coisa. Ok, obrigado. Debênture só pode ser endossável preto. Nem endossável pode. Hoje não existe mais debênture endossável também. Nós tínhamos ao portador. Como eu disse, começamos tendo só o portador. Depois passamos a ter portador endossável. Hoje só temos nominativo ou escritural. Eu também tenho uma pergunta sobre a possibilidade de inclusão de cláusula arbitral na estrutura de emissão, tanto na estrutura original, como quais seriam as regras se eventualmente se desejasse acrescentar uma cláusula arbitral numa estrutura de emissão. Isso aí vem sendo muito discutido, até mesmo hoje se discute cláusula compromisso, né, arbitral, ou cláusula prevendo arbitragem, até mesmo em estatutos de SA, mas, e a própria lei hoje prevê que pode, né, a legislação, o estatuto ter uma cláusula sobre a arbitragem, etc. Mas eu vejo isso de forma muito negativa. Me parece que a arbitragem, ela exige, eu acho que exige 2 coisas, basicamente. Primeiro, que se tenha já um desenho da controvérsia, para que as partes saibam se lhe convém ou não. E segundo, quando você tem parte forte e parte fraca, a arbitragem é extremamente injusta e a tendência é favorecer a parte mais forte por várias razões. Até porque a arbitragem é cara. Você precisa de pareceres jurídicos e técnicos que são dispendiosos e a parte fraca não tem condição de acompanhar a parte forte. Então estabelecer isso como regra abstrata me parece inteiramente impossível. Eu acho que o afastamento da jurisdição estatal só é possível, e foi isso que ficou na decisão do Supremo nessa matéria, quando apreciou a lei de arbitragem, quando as partes voluntariamente optam pela arbitragem. Então, cada um tem que optar diretamente, tem que decidir pela arbitragem. Não é possível estabelecer uma cláusula prévia em um estatuto, numa estrutura de emissão, que se aplica a todo aquele universo de participantes, porque isso, eu acho que fere, primeiro, a Constituição, ao afastar, sem uma manifestação pessoal de vontade, a jurisdição estatal. E segundo, ela é extremamente desigual. Até há pouco agora eu estive num congresso em que houve uma sessão especial, em que se discutia, e especialistas de todo mundo estavam lá nessa matéria, arbitragem, e o tema era arbitration versus litigation. Quer dizer, é melhor a arbitragem ou o litígio? E estavam lá discutindo especialistas nessa matéria. E eles também viam com muita reserva a arbitragem. Porque, vejam bem, quando você compara a arbitragem com o litígio, a arbitragem pode ter algumas vantagens. Primeiro, a decisão é mais rápida. Isso não há dúvida, essa é uma grande vantagem. Segundo, é possível escolher especialistas. O juiz trata de muitos assuntos, ali você pode escolher especialistas. Mas tem as desvantagens, que são muito grandes também. Primeiro, o custo, que é muito mais alto de uma arbitragem, em tese, muito mais caro que um litígio. Segundo,
há uma imprevisibilidade absoluta. No judiciário tem-se a jurisprudência. E é possível, com base na jurisprudência, ter-se alguma previsibilidade. Em relação à arbitragem, não tem previsibilidade nenhuma. Pode sair qualquer coisa. E terceiro, na arbitragem normalmente não há recurso, não há uma segunda decisão, é aquela decisão e acabou. Terceiro ponto que eles destacaram muito, é preciso que as partes estejam mais ou menos numa posição de igualdade, porque senão a arbitragem se torna extremamente injusta para a parte mais fraca. E ainda, é preciso já saber o desenho do litígio. Então, você num contrato, ou num estatuto, ou numa admissão estabelecer que os dissídios, as questões vão se decidir por arbitragem, é um salto no escuro. E isso não convém, eu acho, principalmente aos debenturistas em geral. A própria lei de arbitragem teve um cuidado em relação à questão dos contratos de adesão. Quer dizer, havendo contrato de adesão, a arbitragem não se aplica, a não ser que a própria parte que aderiu, ela se manifeste expressamente, queira, instale, etc, etc. Então, há uma preocupação em que cada um se sujeite à arbitragem por um ato de vontade, o que não aconteceria no caso de um estatuto ou de uma escritura. Mais alguma pergunta? Então, eu agradeço aqui, professor Tavares Borba, pela presença e pela gentileza.